Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou a gerente técnica da QMS Certification. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos e como ele é a base para entender e estabelecer a forma como a sua organização funciona. E se você tem interesse em assuntos relacionados à qualidade, auditoria, certificação, não deixe de seguir a QMS nas nossas redes sociais e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo conteúdo como esse for ao ar. Deixe aqui o seu like nesse vídeo e vamos seguir. Mapeamento de processos é um dos requisitos base de todas as normas de sistema de gestão, especialmente da ISO 9001. Ele é a base, como eu mencionei anteriormente, para que qualquer um possa entender como essa organização funciona, como uma organização foi pensada, quais são as atividades principais que ela realiza e como elas têm interações entre si. Então, quando a gente fala do mapeamento de processos, nós estamos falando de, muitas vezes, departamentos específicos, atividades específicas, competências específicas. Então, o mapeamento vai dar o mapa, o caminho pelo qual todas as informações e todo o valor, toda a cadeia de valor de uma organização é estabelecido. Então é muito importante e necessário que isso seja feito com muito cuidado, com muito planejamento e que seja revisitado de tempos em tempos, porque esse mapeamento pode e deve ser modificado conforme melhorias vão acontecendo na sua organização. Para a gente poder falar a respeito de mapeamento de processos, é muito importante entender o que é um processo, o que a ISO entende como um processo. E existe lá na ISO 9000, que trata de termos, vocabulários e definições, ela fala sobre o que é considerado um processo. Então vamos dar uma olhada aqui sobre essa definição. Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado. Ou seja, você tem que ter alguma informação, algum input, alguma entrada e você tem que ter um resultado pretendido. Você tem que estar olhando para uma transformação que vai acontecer para que isso seja considerado um processo. E, junto com isso, o resultado pretendido é a saída, é o output. Um produto, um serviço, depende do contexto de referência da sua organização. Então, o processo é considerado toda atividade que de alguma forma se relaciona com outras atividades e que gera transformação de informação, gera transformação de serviços, de produtos. Então, vamos partir daí, Quando a gente fala do mapeamento de processo, é muito importante você entender os processos chaves, Quais são as principais atividades que a sua organização faz. Então, normalmente, quando a gente vai iniciar o mapeamento de um processo, é muito importante garantir que você tenha primeiro uma ideia do macro, das interações. Então, você pode iniciar pensando quais são os pontos de contato principais que o seu cliente, por exemplo, tem com a sua organização. A partir disso, você vai identificar algumas atividades, de onde inicia essa atividade, de onde ela começa. Então, muitas vezes, num departamento comercial, muitas vezes dentro de uma área que está relacionada a entender, a compreender os requisitos do cliente, o que o cliente quer, o que ele precisa. Então, essa já é uma área inicial. E você pode chamar essa área de vários nomes e ela vai ter um processo de transformação. Às vezes a gente tem uma área de pré-vendas, a gente tem antes de uma área comercial, então você pode passar, dependendo da complexidade da sua organização, de como ela é estruturada, você pode ter vários processos ali dentro. Então, após esse contato inicial, essa demanda que vem de fora, uma vez que a sua organização aceitou receber o pedido de um cliente, seja de um serviço, de um produto, ele vai começar a passar por uma transformação ou por uma série de transformações dentro da sua organização que vai gerando valor conforme ele vai passando ali. Então você pode passar para uma área de compras, para uma área de competências, para uma área de operacional mesmo, de transformação de linha ali de produto. Você pode passar por uma área de manutenções, de qualidade, de controles, de inspeções. Então, existem vários processos que podem permear e gerar valor
de alguma forma, para a entrega final, para o resultado pretendido lá no final, e um vai passando para o outro e elas têm uma interação entre si. Se você está buscando entender quais são essas interações dentro da sua organização, é muito importante, fundamental, que você passe a fazer uma coleta de dados com as pessoas que fazem parte desses processos, né? Então, inicialmente você pode começar mapeando, por exemplo, objetivos de departamentos. Às vezes é mais fácil, se você não tem processos bem definidos ainda, se você ainda não conseguiu enxergar muito bem a divisão dos processos da sua organização, comece por departamentos, por áreas, vai entendendo o que cada departamento faz. E a primeira pergunta que tem que ter na sua mente é quais são os objetivos desses departamentos? O que eles entregam? Quais são os resultados pretendidos, né, que a gente falou anteriormente? A partir disso é que você vai começando a identificar toda essa cadeia de interação de um com o outro. Muitas vezes, um processo tem saída para 2, 3 outros processos, 2, 3 outros departamentos. Um exemplo disso, por exemplo, a área comercial. Muitas vezes, depois que a área comercial termina suas atividades e faz a contratação e tem a saída, ela muitas vezes dá saídas, por exemplo, para a área financeira, para a área contábil, tributária e para a área operacional, falando, olha, temos uma nova entrega aqui para fazer. O faturamento financeiro, temos uma cobrança aqui para realizar. Então, muitas vezes, um processo gera mais do que uma saída. E é importante você ir entendendo quais são as conexões que esses processos vão fazendo para que você tenha um macrofluxo, né? Então, o objetivo disso, de mapear e de entender os processos, deve ser principalmente você conseguir enxergar todo o fluxo de informações, fluxo de valores, fluxo de tarefas que essa organização tem, a fim de otimizar, a fim de, se possível, reduzir a quantidade de etapas pelas quais a sua entrega de valor passa, se isso for possível e se isso for eficaz, ou aumentar às vezes, né? Às vezes você tem que incluir uma nova etapa que está faltando e por isso o seu produto está saindo com má qualidade ou a entrega não está sendo adequada. Às vezes está faltando uma etapa do processo ou está faltando incluir um processo ali. Então, muito importante que você tenha um olhar macro, inicialmente, de como as interações ocorrem, para depois você dar um zoom em cada um desses processos. Vamos falar sobre o olhar para dentro de cada processo agora. Quando a gente vai olhar especificamente para cada um dos processos, a própria ISO 9001 já nos dá uma base sobre o que deve ser observado e o que você deve registrar de alguma forma dentro do estabelecimento, da estrutura do seu processo. Então, se a gente for lá no requisito 4.4, ele já fala claramente aqui, a organização deve determinar os processos necessários e deve fazer uma série de pontos aqui, abordar uma série de pontos, da letra A até a letra H. Então, são 8 pontos aqui. Um desses pontos, o primeiro desses pontos, é determinar as entradas e saídas, ou seja, as interações que a gente estava falando anteriormente aqui. Então, um primeiro ponto é você conseguir fazer o fluxo principal macro desses processos. E aí, na sequência disso, qual é a sequência e a interação, né? Então, o que esse processo precisa fazer para começar a trabalhar e o que ele precisa entregar para o próximo. E como que essas relações acontecem, né? Na sequência, na letra C, ele fala determinar os critérios e métodos para assegurar que esses controles sejam eficazes. Olha só, está falando, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um jeito de fazer, não pode cada um fazer de uma forma, né? A própria organização vai determinar qual é o melhor jeito de transformar, por exemplo, uma ligação telefônica de um cliente em um pedido de venda. Como você vai fazer isso? Qual é o caminho? Olha quanto tem 1 milhão de formas de fazer isso, né? A norma ISO não vai engessar o seu processo. Ela não vai dizer que você tem que fazer uma venda de uma forma específica. É você que vai dizer. É o contexto da sua organização que vai dizer. Mas uma vez que você estabeleceu qual é a melhor forma para a sua empresa, para a sua organização de entregar aquele resultado, é assim que você vai fazer daí em diante. Mas quem estabelece isso e quem revisita, quem decide como vai ser, né, todos os dias, é a sua própria organização. Agora que você já sabe o que você precisa fazer, o que você precisa receber, o que você vai entregar, dentro desse processo precisa estar muito bem estabelecido quais são os recursos necessários. E aí dentro de recursos a gente está falando de tecnologia,
pessoas, né, competências, recursos financeiros, treinamentos. Você vai precisar determinar uma série de recursos humanos, recursos operacionais, de infraestrutura, para garantir que o seu processo vai sair da maneira adequada. A gente pode estar falando de maquinários enormes, a gente pode estar falando de computadores, pode estar falando de pessoas bem treinadas. Então, muito importante que você tenha clareza sobre quais são esses recursos, o que você vai precisar para fazer esse processo acontecer e rodar. E, claro, quando a gente está falando de RH, né, está falando de recursos humanos, você também precisa atribuir responsabilidades e limites para essa atuação. Então, aí na letra E ele fala que você tem que estabelecer responsabilidades e autoridades, né? Quem pode decidir sobre um processo, quem pode assinar lá e dizer, tudo bem, podemos fazer essa compra, né? Está liberada essa saída. Então, isso vai depender dos riscos e das oportunidades que você enxerga no processo. Então, a etapa seguinte, né, determinar os riscos e oportunidades, tem que conversar com tudo isso, com o que você precisa para trabalhar, quais são os recursos, quais são as competências, quem tem autoridade. A partir, né, dos riscos que você identificou no processo, você vai conseguir estabelecer isso muito bem. E por último, por fim, aqui a norma traz dois pontos principais, né? Você precisa avaliar esses processos e melhorar esses processos. Isso está, de alguma forma, intrínseca em todo o sistema de gestão, né? Então, se você olhar, tem um PDCA aqui dentro. Você tem que planejar esse processo, pensar como é que ele tem que acontecer, tem que garantir que ele vai acontecer com método, com metodologia, procedimento adequado, recursos adequados, e você tem que checar se ele está acontecendo da forma correta. E se não tiver, ou mesmo que esteja, como que você pode melhorar? Então, veja que tem um PDCA inteiro dentro do requisito 4.4. E isso tem que ser constante e contínuo para todos os processos da sua organização e, se você preferir pensar assim, para todos os departamentos, todas as áreas da sua organização também. Então, veja a riqueza do requisito 4.4, ele por si só já te traz toda uma estrutura de como é pensada a entrega e o compromisso que uma empresa que está buscando a certificação ISO 9001 tem que ter consigo mesma internamente para garantir a entrega final do produto, do serviço que você prometeu e garantiu para o seu cliente lá no início. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar melhor sobre o planejamento dos seus processos, a revisitar a forma como os seus processos estão estruturados, desenhados e mapeados, para que você possa documentá-los de uma forma adequada e garantir perenidade, sustentabilidade da sua organização e melhoria sempre. Até a próxima!